As evidências que supostamente confirmam a existência de vida inteligente fora da Terra estão se tornando cada vez mais comuns. Existem inúmeros relatos amadores sobre o assunto. E até mesmo você pode ter tido alguma experiência ufológica ou conhece alguém que tenha passado por algo assim. Provavelmente isso pode ser explicado pelo avanço dos meios de comunicação, que possibilitam que mais informações sejam transmitidas a mais pessoas e em menos tempo. Ou talvez seja a prova cabal de que estes seres realmente estão se aproximando de nós, seja para nos estudar, nos ajudar, nos atacar ou simplesmente se comunicar conosco. Mas não foram apenas os relatos amadores que cresceram nos últimos anos, não. A manifestação de órgãos governamentais, militares e científicos também tem aumentado exponencialmente, o que provoca a sensação de que estamos cada vez mais próximos de descobrir a verdade. E é isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Vamos conhecer os detalhes de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados que aconteceram no Irã e foram muito bem documentados pelas autoridades do país e pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, é claro. Os incidentes foram diretamente investigados pelas forças militares e aconteceram de forma geral, em momentos ou lugares sensíveis para a história daquele povo. Tudo começou em 1976, pouco antes do Irã passar por uma grande revolução popular que mudou por completo a história e as relações internacionais do país. Até este momento, a nação era regida por um regime monárquico que era conhecido por ser pró-Ocidente, ou seja, que mantinha uma boa relação diplomática e comercial com o Ocidente, especialmente Estados Unidos. Isso possibilitou, por exemplo, que o Irã fosse abastecido com diversos dispositivos tecnológicos, incluindo armas e caças militares de última geração, que foram fundamentais nos incidentes com OVNIs que veremos a seguir. No entanto, esta forma de governo desagradava a maior parte da população. E a partir de 1978, os protestos populares se intensificaram, até provocarem a paralisação do país por meio de greves que finalmente derrubaram o seu líder político, o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Em seu lugar foi colocado o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um líder xiita que foi o primeiro representante da nova República Teocrática Islâmica, pautada fundamentalmente nos princípios teológicos do islamismo. Esse era o contexto político da época. Mas vamos entender o que aconteceu com os OVNIs de fato. O incidente ocorreu na noite de 19 de setembro de 1976. Os registros apontam que um pouco antes da meia-noite, pelo menos 4 pessoas ligaram para o aeroporto internacional de Mehrabad, que fica na capital Teherã, para informar que avistaram uma luz muito brilhante no céu. Por coincidência, o radar do aeroporto estava inoperante para a realização de uma manutenção e não era possível verificar o que estava acontecendo à distância. Então, o general Youssef emitiu um comunicado pedindo reforços para a base aérea mais próxima que ficava em Ramadã, a 275 quilômetros de Teherã. Inicialmente, os oficiais questionaram a solicitação, pois não estavam rastreando nada de anormal em seus equipamentos. Mas depois que Youssef vislumbrou a luz com seus próprios olhos, ele imediatamente solicitou que fosse enviado um caça McDonnell Douglas F-4 Phantom, um dos modelos que foram comprados dos Estados Unidos. A aeronave foi enviada. Ela estava sendo pilotada pelo tenente Yad Nazeri e tinha um oficial de armas no banco de trás, para caso fosse necessário interceptar um alvo potencialmente perigoso. Contudo, assim que Nazeri chegou no território de Teherã, todos os instrumentos de navegação e comunicação pararam de funcionar. E ele passou a voar no escuro, guiando-se apenas pela sua experiência e pelo pouco que podia ver através do cockpit.
como seria muito arriscado continuar voando nessas condições, ele optou por dar meia volta e retornar à base. Assim que o trajeto foi alterado, os instrumentos voltaram a funcionar normalmente. Um outro caça foi enviado logo em seguida, às 1h40 da manhã, sendo pilotado pelo tenente Parviz Havari. Desta vez, os instrumentos não colapsaram logo de cara, e o piloto conseguiu avistar o objeto a uma distância considerável. Segundo seu relato, o OVNI emitia flashes que alternavam entre azul, verde, vermelho e laranja. Mas eram tão rápidos que pareciam estar visíveis todos ao mesmo tempo. Quando Haffari se aproximou a um intervalo de mais ou menos 50 quilômetros, seu radar conseguiu se alocar ao objeto desconhecido. De acordo com a leitura dos equipamentos do F-4, poderia se tratar de um Stratotanker KC-135, um Boeing de abastecimento aéreo que possui 4 motores, 42 metros de comprimento e 40 de envergadura. Ou seja, é uma aeronave muito grande. Por conta de todas as características observadas durante esta ocorrência, todos sabiam que não se tratava de um KC-135. Foi apenas uma indicação do sistema pré-definido do caça, projetado para reconhecer estímulos semelhantes aos que foram armazenados em sua memória. Todos os envolvidos sabiam que se tratava de algo diferente, especialmente pelo que aconteceu a seguir. Enquanto o tenente Haffari perseguia o OVNI ao sul de Teherã, ele pôde observar que um segundo objeto brilhante estava vindo em sua direção. Temendo se tratar de um ataque inimigo, ele decidiu lançar um míssil guiado por infravermelho para neutralizar a investida. Mas foi surpreendido quando todos os painéis de comunicação e o console de armas do caça subitamente pararam de funcionar. Poucos instantes depois, este segundo objeto aparentemente se fundiu ao primeiro e no instante seguinte se separou novamente. Desta vez apontado diretamente para o solo como se estivesse em queda livre, deixando apenas um rastro brilhante e iluminando uma área de aproximadamente 3 quilômetros atrás de si. Ao invés de simplesmente retornar à base, o piloto decidiu pousar no aeroporto de Mehrabad para continuar as investigações. No entanto, durante a aproximação, ele experimentou diversas interferências em seus sistemas. Algo similar ao que aconteceu com outras aeronaves comerciais que não viram as luzes e nem sabiam o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Haffari foi levado de helicóptero ao suposto local da queda do OVNI, mas nada foi encontrado. A única pista deixada foi o sinal sonoro captado por um transponder de rádio, além das testemunhas que moravam nas proximidades que dizem ter escutado o estrondo e observado o clarão, mas nada além disso. Todas essas informações puderam ser acessadas porque, naquela época, o Irã era um país muito mais aberto diplomaticamente falando. As autoridades militares interrogaram todos os envolvidos e o Ocidente teve acesso a boa parte dos relatórios graças às parcerias firmadas com os Estados Unidos. Até 1977, muitos engenheiros e mecânicos norte-americanos viviam por lá, principalmente para construir e trabalhar na manutenção das mais de 225 aeronaves que foram comercializadas. Além disso, o Serviço Secreto Estadunidense, a CIA, tinha um acesso muito mais facilitado na região. E não era incomum encontrar agentes vagando pelas ruas de Teherã. Por isso, a maior parte desse material pôde ser anexado nos documentos militares confidenciais dos Estados Unidos. Mas muitas informações também foram levadas a público e puderam ser investigadas de forma autônoma e amadora por entusiastas e ufologistas, e até fizeram parte de programas e seriados que tratam deste assunto. É claro que a versão oficial dos governos refuta qualquer interpretação de cunho alienígena e tenta dar conta desses fenômenos levando em consideração apenas o que pode ser explicado por eventos humanos. Mas isso deixa a história com uma série de brechas. A primeira delas é que boa parte das informações
permaneceu arquivada em documentos sigilosos, principalmente pela Força Aérea dos Estados Unidos. Se não fosse algo extraordinário, não seria necessário colocá-lo sob sigilo, e se fosse algo de interesse privado relacionado à segurança interna do Irã, não seria compartilhado com o país norte-americano, mesmo que entre eles houvesse uma boa relação. Em segundo lugar, alguns jornalistas e astrônomos tentaram justificar os avistamentos luminosos como uma aparição de Júpiter no céu noturno. Mas isso não explica como os pilotos puderam perseguir a luz, nem mesmo como ela teria dado origem a outra luz menor que foi em direção ao Sol. Aliás, muitos afirmaram que este fenômeno teria sido produzido pelos vestígios do cometa Halley, que deixa um rastro de detrito 2 vezes ao ano na órbita terrestre. Mas seria uma coincidência muito grande se isso acontecesse justo na hora e no lugar em que um objeto voador não identificado fosse avistado. Concorda? Outra coincidência improvável é que todos os sistemas de comunicação, radar e armamento de pelo menos 3 aeronaves diferentes apresentassem mau funcionamento na mesma situação. Houve quem tentasse convencer que a intermitência desses sistemas se deu pela falta de manutenção. Mas nem todos acreditam que isso seja obra de uma simples eventualidade. O fato é que muitas lacunas desta ocorrência não foram preenchidas. E depois da Revolução Iraniana ficou muito mais difícil obter qualquer tipo de informação. Mas isso não significa que os incidentes com OVNIs cessaram por lá. Pelo contrário. Houve uma latência de algumas décadas, mas em 2004 eles deram a cara novamente. Nessa época, o Irã estava descobrindo o verdadeiro potencial que tinha em mãos por ter a maior reserva de gás natural conhecida até então. Eles também estavam em um estado avançado de seu programa nuclear, muito por conta dos acordos firmados com a Rússia, inimiga histórica dos Estados Unidos. Na versão oficial contada pelo país, todas as pesquisas são realizadas com o intuito de produzir energia elétrica através da fissão nuclear. Mas muitos acreditavam que poderia se tratar de um programa militar para a fabricação de armas. E foi nesse contexto delicado que os militares iranianos ouviram o alarme de uma de suas instalações nucleares soar, indicando que um objeto não identificado e não autorizado estava sobrevoando a região. Eles imediatamente colocaram seus caças F-14 Tomcats a postos, uma versão supersônica criada para substituir o F-4. Essas aeronaves, que foram adquiridas pouco antes da Revolução, eram mais modernas, mais rápidas, tinham uma melhor capacidade de manobra e dispunham de um arsenal muito mais elaborado. Por isso, ficavam dedicadas para proteger e vigiar o que eles consideravam ser o aspecto mais sensível para o país naquele momento. Os caças já decolaram atingindo Mach 2, isto é, quase 2.500 km por hora, o que representa o dobro da velocidade da propagação do som. Esse era um grande diferencial desse modelo. E isso poderia ser usado para alcançar grandes distâncias em um menor tempo, mas principalmente para realizar manobras que poderiam surpreender os inimigos. Além de 8 F-14 supersônicos, o exército iraniano lançou outros 8 F-4 Phantom e 2 grandes aeronaves de reconhecimento, tudo para conseguir interceptar o OVNI o mais rápido possível. O primeiro a conseguir identificar o objeto foi um piloto do F-14. Ele disse se tratar de um objeto esférico que tinha características de voo surpreendentes. Aparentemente, o sistema de combustão utilizado por ele gerava um rastro verde que podia ser sentido como uma turbulência. O militar tentou segui-lo, mas era como se estivesse voando através de uma tempestade de raios. Além disso, no momento em que ele tentou travar o objeto em seu radar para facilitar a identificação e o rastreio, o equipamento deixou de funcionar, fazendo com que ele tivesse que prosseguir sem o auxílio desta referência. Mesmo assim, ele comunicou o ocorrido aos seus colegas e todos planejaram flanquear o OVNI pelos lados,
desviando da áurea de turbulência deixada por ele e possibilitando uma manobra para interceptá-lo. Mas no momento que eles se aproximaram, o objeto disparou como um cometa. Saiu da atmosfera, deixando apenas um rastro de luz verde para trás. A próxima ocorrência só foi relatada 8 anos mais tarde, em 2012. Tudo parecia normal no espaço aéreo iraniano, até que um ponto surgiu nos radares do nada, como se uma aeronave estivesse camuflada e de repente fosse identificada, ou se permitisse ser vista. Rapidamente o exército enviou os seus caças, mas uma terrível tragédia aconteceu. Pouco depois de decolar, um dos F-14 explodiu no ar, perecendo o piloto e um oficial armamentista que estavam a bordo. A aeronave simplesmente foi consumida por uma bola de fogo, algo que é considerado muito inusitado na aviação. Não houve nenhum ataque aparente. Ninguém observou um projétil se aproximando, o que fez com que muitos acreditassem que o OVNI teria usado alguma espécie de armamento altamente avançado, como um feixe de laser que fosse capaz de ferver o combustível dos tanques, incinerando o veículo no ar. Mesmo com o ataque ou incidente, os outros F-14 voaram atrás do objeto não identificado. Mas da mesma forma que aconteceu nos eventos anteriores, sempre que eles tentavam alocar a mira no radar ou nos sistemas ofensivos, uma pane geral impedia que os mecanismos funcionassem. E eles tinham que continuar a perseguição pautados apenas em sua experiência e na baixa visibilidade oferecida pelo cockpit do caça. Na tentativa de interpretá-lo sem utilizar as armas, alguns pilotos ultrapassaram o OVNI, enquanto outros permaneceram seguindo seus rastros. Como mencionamos, os F-14 tinham a possibilidade de atingir a impressionante velocidade de Mach 2, quase 2.500 km por hora. Por isso, não seria difícil realizar uma manobra como essa. No entanto, eles foram surpreendidos e ultrapassados pelo objeto que passou por eles a uma velocidade aproximada de 12.000 km por hora. Algo que seria equivalente a Mach 10 ou 10 vezes a velocidade do som. Na época, ou mesmo hoje, nenhuma aeronave conhecida poderia alcançar uma marca como essa. Atualmente, até existem veículos experimentais que estão chegando ao Mach 9, mas nada parecido com a desenvoltura e o desempenho que aquele objeto teve naquela ocasião. Os caças iranianos até tentaram perseguir o OVNI, mas obviamente ficaram para trás e só puderam observar enquanto ele deixava a atmosfera terrestre. Todos estes casos apresentam características muito similares, especialmente ligadas às incríveis capacidades tecnológicas dos objetos não identificados, à capacidade de interferir nos radares e nos sistemas de armamentos altamente sofisticados e na capacidade de permitir ou não que o exército iraniano soubesse de sua existência. A versão oficial do Irã, especialmente nas ocorrências de 2004 e 2012, depois da Revolução Islâmica, é que os incidentes foram produzidos por aeronaves espiãs, provavelmente norte-americanas, que queriam controlar e ou roubar informações privilegiadas do seu governo. Tudo bem, a gente não pode descartar essa hipótese, mas nenhuma tecnologia conhecida atualmente é capaz de produzir as proezas que vimos aqui. Pode ser que um dispositivo espião seja capaz de interceptar os sistemas de radar e armamento das aeronaves inimigas, mas nenhum veículo conhecido, tripulado ou não, consegue alcançar as velocidades observadas aqui. Além disso, também não existe uma tecnologia capaz de transitar tão livremente através da atmosfera. Caso contrário, nossos planos de conquistar o espaço já estariam muito mais avançados. E você ainda pode argumentar que esse tipo de tecnologia avançada, sobretudo aquela que seria usada para espionagem, não poderia simplesmente ser comunicado ao público. Mas e se esse fosse o objetivo? Espionar as instalações iranianas? Por que os veículos seriam equipados com luzes que poderiam ser avistadas a quilômetros de distância?
Porque às vezes eles se permitiram ser vistos pelos radares e não permaneceriam ocultos para alcançar seus objetivos. O certo é que ainda existem muito mais perguntas do que respostas. Mas nós ficaremos aqui, de olhos abertos. Fique atento para ser atualizado a qualquer momento. Até a próxima.